Pois é, meus amores, no 15º episódio de Bombástica Piri, a gente tem algumas revelações, mas mesmo assim, nem tudo que eu gostaria veio à tona, e alguns assuntos foram tratados com uma, enfim, de uma maneira que eu não achei muito bacana. Vamos lá comentar. A Leila chega no local, ela chega a chamar ali o restante da polícia para prender o Doan. Ela sabe que ele tá ali naquele momento como o Doan e que esse Sadiq sabe toda a história, que ele foi quem sequestrou e tudo, mas ela me parece muito mais focada em se vingar do que aconteceu com o Doan ali naquele momento, do que entender a dor dele de ter, aquele cara ali ter roubado a infância dele, ter roubado a vida dele. Enfim, o Idris consegue fugir, ele liga pro Turan e também é muito incômoda a forma como o Turan, sabendo que aquele promotor geral ali é contra a Leila, até porque ela ser mulher, um machismo danado, ele joga contra a Leila e diz que ela tá mentindo o tempo todo, que ela tá fazendo isso, enfim, né? É bem pesado, assim, entender que a Leila tá sempre sendo desacreditada por ser mulher. Mas, nesse momento de prisão do Doan, a gente percebe que ela tem uma dor ali dentro dela, de tudo que aconteceu, ela se sente traída duplamente, não somente por estar próximo. O Doan chega a falar para ela em um momento do interrogatório que ela seria cúmplice dele, por estar sempre perto e tudo, e ela não consegue mantê-lo muito tempo na cadeia mesmo, né? O Turan vai mexer os pauzinhos, ele vai ser liberto, e é claro que a gente já esperava, eu já vi alguns spoilers sobre o episódio final, que foi transmitido ontem. Então esse foi, né, um prelúdio ali do que aconteceria. Ainda que eu acho que, eu vou comentar mais sobre isso, a gente já tem uma live também, né, a gente já marquei aí com vocês. Eu acho que o momento, né, a série, ela é muito importante por lidar com o transtorno. Mas a forma como ela vai caminhando para isso, né, ou seja, um cara que seria o cara da lei, o promotor, chefe, né, ele esconde isso de todo mundo, ele passa por cima de toda a lei para proteger um filho que é criminoso, não é somente um filho que tem esse transtorno dissociativo, ele é um filho que comete crimes, ele é um filho assassino. Então, para mim não faz muito sentido, por tanto amor, proteger um assassino. Mas ok, a Leila, ela vai contra tudo isso, ela é uma pessoa muito honesta, mas cadê a verdade sobre o pai dela? Foi esquecido no churrasco até o momento. Eu espero que no último episódio não esqueçam que o pai dela estava ligado a tudo isso. Essa personagem sofreu a novela inteira, gente. Ela se apaixona por um cara que tem esse transtorno dissociativo, que inclusive é um cara que está matando as pessoas que ela está investigando. O pai dela é metido com todas as questões que ela estava verificando. O pai e a mãe, os dois são ligados ao mundo do crime. O irmão a culpa porque atropelou uma moça, matou a moça e ela conseguiu incriminá-lo, né? Ela conseguiu mantê-lo na cadeia, então ele é a culpa. A própria esposa do irmão também sempre odiou. Nesse episódio, por exemplo, o Tahir acha que ele matou o filho dele na hora que ele tá brigando com aquela mulher dele, com a Nuray, dentro do carro, e ele sofre um acidente. Então vai precisar da Leila contar para ele, e ele tem uma crise de riso, e ele expulsa essa mulher de casa. Realmente, assim, já vai tarde, mas ao mesmo tempo também é uma sujeira o que ele fez com ela. Ela esperou por ele todo o tempo que estava na cadeia, e quando ele sai, ele quer ficar com a moça que ele tinha abandonado antes, ou seja, né, boa bicha, esse rapaz também não é. Né? Não é tão maravilhoso assim, não. Ainda que é porque a gente tem muita raiva da outra, que ela é muito descompensada. Bom, nesse momento onde todo mundo então entende que tem esse transtorno dissociativo, o Murat se põe como melhor amigo ali do Kenan, dando apoio, conversando muito com a Yasemin e tudo, né? E com a própria Leila. Ele tenta entender se ele consegue ajudar o amigo. E ele diz que, na verdade, não tem muito como ajudar, porque ele não se recorda do que aconteceu. Ele tem um borrão na mente dele das coisas que acontecem quando ele é o Doan. Mas o Doan não tem um borrão do que ele faz quando ele é o Kenan. Tanto que ele consegue se passar pelo Kenan. Né? Ele não está totalmente zerado da cabeça, assim, quando é um ou outro. Essa cena é que ela conta a verdade dentro do carro. E eu queria muito que os dois também descobrissem sobre o pai. Ainda que eu acho que o filho tem alguma história ali. Enfim, tem mais uma desconfiança do que a filha, que está sempre muito inocente nessa situação. Ela vai, após ele ser liberto, ir na casa dele, inclusive sendo ali vista pelo comissário-chefe, pelo outro policial, né? E aí ela vai ter uma conversa com ele muito bonita, porque os dois se amam muito, mas esse amor tem um impedimento. Ele é um assassino, ele tem um transtorno que precisa ser tratado,
mas ele diz que acha que o Doan nunca vai largá-lo, porque ele acabou de passar por um tratamento que era o melhor, ficou off o tempo todo, e quando ele volta, é só ele bater a cabeça que o Doan retorna. Se vocês repararem a novela inteira, ele tem uma dorzinha de cabeça, um pico de dor de cabeça, né? Ele fecha o olho e aí ele se transforma no Doan. Bom, o Tair expulsa a Nuray de casa, aquela tia foi com Deus, tinha uma participação especial, e me dói muito ver o quanto todo mundo, né, ele mente pra Leila. Vamos voltar aqui por causa da Leila que a gente tá vendo aí, ó. O Doan não vai embora, todo mundo mente, todo mundo enganou, e ela vai ter um final trágico, gente, pelo que eu vi. Então, assim, mas já era esperado, porque ele era um criminoso. Mas é isso que acontece todas as vezes. Bom, é claro que no meio de toda essa confusão, o Turan vai ter um encontro com o Idris, onde o próprio Idris já diz: a casa caiu, querido, a gente precisa acordar para a vida. Mas o Turan, como é do lado, né, da lei, ou seja, só que não, ele ainda quer continuar protegendo o Doan de qualquer jeito. Doan, Kenan, seja lá quem ele acha que o filho dele tá no momento. Ele não aceita. E acho que pelo que a gente entendeu, porque a esposa dele, né, tentaria o suicídio novamente. A gente teve aí um outro episódio, ela tentando se matar por medo de perder o filho para outra mãe. Bom, essa é a cena que eu comentei com vocês sobre o procurador-chefe, junto com o procurador-geral, junto com o procurador-chefe, que é o Turan, e com a Leila, e ele fazendo de tudo para a Leila ser desacreditada. Essas cenas são sempre muito incômodas, gente, porque toda vez que uma mulher abre a boca para um cara machista e ele diz que não acredita, e ele chega a mencionar, inclusive, esse velho desgraçado, que, eu parei de acreditar na Leila no momento que ela se envolveu com seu filho. Ou seja, o filho é um santo e ela que é, né, a vagabunda que se envolveu com o filho do promotor. Bom, o Doan, né, totalmente possuído, vai receber a ligação do Sadiq dizendo que tá com o Murat, eles sequestraram o Murat, que é o melhor amigo dele, e aí o Idris vai falar: não vai, porque isso é uma tocaia pra você vai morrer, meu filho. Qual é a ideia do Idris, porque ele não escuta ele? É se entregar. E aí conversar com a Leila e dizer: Leila, vai lá porque o Doan vai morrer. A gente tem finalmente o Turan dizendo pra mãe do Kenan que ele pegou o filho, né? Que o Kenan é filho dela, na verdade. Não sei como é que vai ter o desenrolar da história, mas coitada, ela vai ser mãe dele por 1 capítulo e meio. E enquanto isso está acontecendo, ela chega a falar do Sadiq. Ele já tinha mandado abrir o olho sobre o Sadiq. Falando: olha, o Sadiq não é uma pessoa de confiança. E o Kenan já tinha ido na casa dele e falado: você tem que parar de confiar nas pessoas que estão aqui ao seu redor. O Doan Kenan tá tendo ali uma crise, né, existencial, porque ele tá dentro do carro, enquanto um lado ali tá o demoninho dizendo vai pra casa do Sadiq, o outro tá dizendo não vai. Essa cena em que o Idris conversa com a Leila e diz pra ela ir atrás, ela tem uma dor e aperta a barriga. Ela tava grávida, gente, só falta isso, porque essas novelas falam que a pessoa tá grávida assim, né, mas não tem nem a gente não vê a cena do sexo, nem sabe se tá. Mas ela ficou assim meio estranha, começou a sentir uma dor, eu não entendi essa cena. Quem entendeu, por favor, explica aqui nos comentários. A cena final, na verdade, desse episódio é ele acelerando, lutando para não ir até o local e sofrendo um acidente. A gente sabe que ele não vai morrer dessa vez, mas no último episódio, pois é. Bom, vou ficando por aqui, vamos pro último episódio. Não esquece nossa live que vai ser no dia 21 às 15 horas para falar muito de Bombástica Viril, o que a gente achou do final. Em breve também tem uns comentários sobre o final. Fui!